O que aconteceu com a Nokia? Essa empresa ainda existe? Quem nunca teve um Nokia em suas mãos? Sim, esses celulares pequenos e resistentes que você poderia deixar cair do terceiro andar de um prédio e ainda continuava funcionando. Além disso, na época do sucesso do Nokia, eles dominavam todo o mercado da comunicação móvel, mas se olharmos ao nosso redor, quase ninguém tem mais um desses. Afinal, o que aconteceu com esse gigante da telefonia para despencar do topo? E mais interessante ainda, a Nokia ainda está viva nos dias de hoje? A Nokia foi criada em 1865 por Fred Ade e, pasmem, começaram como uma fábrica de celulose. Isso mesmo, papel. E algumas décadas depois, envolveram-se na fabricação de cabos até se introduzirem completamente no setor das telecomunicações. A empresa teve anos dourados em que liderou toda a indústria de telefones celulares, vendendo os primeiros celulares transportáveis, mas a segurança de seu sucesso acabaria lhe cobrando um preço muito alto. A Nokia cometeu o erro de parar de inovar e continuar confiando no que a levou ao topo. Durante anos, só se dedicou a fazer pequenas mudanças na aparência dos telefones, enquanto os concorrentes preparavam grandes inovações. Muitas empresas estavam desenvolvendo jogos para celulares para os quais os telefones da Nokia não estavam preparados. O teclado numérico e as pequenas telas tornavam difícil interagir com os jogos e os usuários ficavam frustrados com isso. Além disso, o crescimento da internet estava impulsionando a criação de conteúdo, o que por sua vez era difícil de consumir nos celulares da Nokia. Seus concorrentes estavam se adaptando e começando a fazer telas maiores, mas a Nokia parecia ignorá-los. A empresa continuava mantendo sua fatia de mercado e esses sinais não pareciam ameaçadores o suficiente, até uma empresa inovadora revolucionar novamente a indústria. Em 2007, a Apple lançaria no mercado o seu primeiro iPhone, que foi um grande golpe para a Nokia. Um telefone intuitivo, sem teclado e adaptado para consumir conteúdo e muito mais atraente do que os outros telefones. Não só isso, mas o segmento de pessoas que não podiam pagar por um iPhone também começava a diminuir, abrindo o mercado para a Apple, contribuindo para que as vendas dos celulares da Nokia despencassem. Em 2005, o Google adquiriu o Android e em 2008 a HTC lançou o primeiro telefone móvel com seu software. A Nokia, por sua vez, tinha os dias contados. A fatia de mercado da Nokia caiu de 50% em 2007 para apenas 3% em 2012. Por ter se concentrado tanto nos dispositivos, não tinha nem software nem serviço próprio que pudesse cobrir suas perdas, ou seja, nenhum serviço adjacente. Hoje a Apple tem o Apple Fitness, o iCloud, a Apple TV, olha só a diferença. Após várias tentativas fracassadas de recuperar sua glória, a Nokia e a Microsoft fizeram uma aliança. Ambas as empresas haviam chegado tarde à nova revolução dos smartphones e acreditaram que, se apoiando, poderiam competir com os líderes do mercado. Além disso, a Nokia pensava que com o Windows Phone poderia se diferenciar da concorrência que usava Android. No entanto, esses novos telefones já chegaram tarde demais e os celulares com iOS e Android eram opções muito mais atraentes do que o Windows Phone. A Microsoft foi então obrigada a comprar a Nokia em 2013 para não permitir que sua única chance de impulsionar seu Windows Phone morresse. A Nokia seria então comprada pela AT&T Global em 2016, que tinha planos muito diferentes do que a Microsoft pretendia na época. Os celulares da Nokia não estavam mortos, apenas precisavam de uma boa execução para voltar ao mercado. Estamos falando de uma empresa, pessoal, que lançou o icônico V3 e o V3 Black, que com toda certeza é um dos aparelhos que revolucionaram o mercado com a sua beleza e elegância. Ela é o celular oficial dos empresários bem-sucedido na novela das 9, sim, na Rede Globo.
até chegar ao ponto de todas as pessoas na rua quererem o seu. Sim, eles sabiam fazer bons aparelhos. A nova estratégia da Nokia pretendia recuperar o que tornava seus celulares tão especiais. Então, a Nokia criou o smartphone com telas grandes, sensíveis ao toque, mas com uma abordagem diferente das demais. A maioria dos fabricantes se concentravam em fazer dispositivos melhor desenhados, mais bonitos e com aparência premium, às custas de sua usabilidade. Em vez disso, a Nokia faria justamente o contrário. Os novos celulares se concentravam em ser práticos e aproveitar ao máximo a sua utilidade. A empresa então fabricou dispositivos com grande resistência a impactos, aumentando a durabilidade da bateria, o número de portas e a sua vida útil. Tudo isso com um bom suporte de software e suporte a quem mais importa, o cliente. Havia ainda aspectos como a câmera ou o design, em que não conseguia superar os seus atuais concorrentes de telefones, mas a Nokia já estava encontrando o seu caminho. Recentemente, a empresa iniciou outra estratégia muito interessante. Em 2017, a Nokia começou a reviver os seus antigos modelos de telefone, algo que não passou despercebido na mídia. Este movimento coincidiu com o aumento do sistema operacional KOS, que deu o que falar. É um sistema que transforma os antigos telefones em smartphones, adicionando 4G, Wi-Fi e GPS, e até mesmo uma loja de aplicativos. Sua loja contém os aplicativos mais populares, adaptados aos hardwares desses dispositivos para funcionarem corretamente. Além disso, o KOS permite usar o assistente do Google para fazer buscas por voz, algo muito apropriado nesses telefones. Em vez de digitar no desconfortável teclado numérico, os usuários podem simplesmente falar e obter rapidamente o que procuram. Quem compraria esses pequenos telefones com melhores opções já existentes? A verdade é que a Nokia pode estar abrindo um novo nicho de mercado, pessoal, no mundo dos smartphones, do mesmo modo que a Samsung continua investindo em celulares de flip, aqueles que abrem e fecham. A verdade é que ainda é cedo para dizer se esta estratégia será bem sucedida ou não, mas muitas pessoas podem estar interessadas em adquirir esses telefones. Pense na grande quantidade de pessoas da terceira idade que ainda não têm um smartphone, ou de muitas empresas que precisam apenas de se comunicar com os seus funcionários, sem apps de distrações, se é que você me entende. Pessoas que não se identificam com os dispositivos tão modernos que estão surgindo, ou simplesmente não entendem como usá-los, mas ainda assim estão familiarizadas com esses antigos celulares que usavam no passado. Minha avó mesmo usa um desses aparelhos, que não é smartphone, que é um simples telefone que a gente liga e ela atende. A Nokia pode chegar a esse novo mercado despertando um sentimento de nostalgia, introduzindo os usuários de forma confortavelmente no mundo dos smartphones. Esses dispositivos também podem ser muito úteis para crianças pequenas. Muitos pais ainda temem em dar um celular aos seus filhos por medo de que eles quebrem ou usem de maneira inadequada, expondo as crianças a conteúdos indesejados, sites perigosos ou vícios precoces em redes sociais. E esses telefones mais resistentes e simples podem ser boas opções para começar e suprem a necessidade para o qual o telefone ele foi criado, falar e se comunicar por voz, coisa que a gente já não sabe mais o que é. Atender uma ligação, Só atender call center, Alô é a Claro, é a Vivo, TIM, Oi, é a NET. Além disso, se a Nokia conseguir reduzir ainda mais o preço, seus telefones podem chegar a países em desenvolvimento com pouco poder aquisitivo, outro grupo extenso de pessoas que a Nokia pode introduzir os smartphones. E pessoal, se a sucata dos Estados Unidos vem para cá, que são esses aparelhos de vitrine recondicionado, dê o nome que quiser, a nossa sucata vai para algum lugar. Sim, o J5 ainda é útil em muitos lugares do mundo.
Aquele J5 mesmo, que você já jogou na gaveta. Tem muita gente que sequer tem um desse. A Nokia foi uma gigante que chegou ao topo da sua indústria e afundou por falta de inovação. A empresa aprendeu a lição e parece ter encontrado o seu caminho novamente. Somente o tempo dirá se voltará ao topo, mas sem dúvidas a Nokia ainda está viva e parece estar se preparando para lutar nos dias de hoje. Agora sim, vamos às lições. Lição número 1. Um bom empreendedor deve estar sempre atento às mudanças e atualizações que o mercado pede ou impõe. Se o gosto das pessoas está mudando, você deve se posicionar da forma mais assertiva para que seu negócio não fique obsoleto ou pior, sucumba e afunde. Lição número 2. Sempre atento. Fique sempre atento aos concorrentes. O que eles estão fazendo, qual é o caminho que eles estão trilhando, novos mercados que estão entrando. Não seja como a Blockbuster, os taxistas ou a Nokia. Esteja no time da Netflix, da Uber e da Apple. E 3. Sempre há tempo para se reinventar. Não importa se você é dono de um pequeno negócio que se arrasta há anos e dá pouco lucro, ou se você é autônomo, advogado, administrador, fisioterapeuta, educador físico, programador, designer, psicólogo, sempre há espaço para inovação. Não seja o profissional que só reclama, pois o mundo não está nem aí para a reclamação. As pessoas têm problemas e desejam soluções cada vez mais eficientes e estão dispostas a pagar por isso. Portanto, crie serviços ou produtos e oferte para eles, que seja eficiente, que tenha um custo aceitável e que entregue o prometido. E é isso aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no sininho e comente aqui embaixo para nos dizer o que achou. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a bordo e até o nosso próximo vídeo.